Diariamente, nós assistimos diversas novidades surgirem no mercado. Dentro da tecnologia, o metaverso, open eyes, né, novos acordos e sanções, um mundo impactado pela crise ambiental, um mundo onde também somos impactados por guerras globais que nunca deram trégua na história da humanidade e onde tudo, absolutamente tudo, orbita em torno do dinheiro e que nos leva a fazer cada vez mais decisões, tomar cada vez mais decisões que sejam inteligentes dentro desses cenários complexos e que torne a nossa vida mais equilibrada. Então, o que era restrito a poucos, até o século passado, pelo menos, hoje virou uma necessidade. E a gente assiste aí o mundo aterrissar forte nesse século com a necessidade ou a necessária educação financeira. Afinal, todos nós, sem exceção, dependemos de dinheiro. Agora, lidar com isso de forma saudável, já que existe essa dependência, e a gente pode definir o que é dependência do dinheiro para ser saudável, é uma metodologia que a gente precisa aprender. Por isso, nós convidamos aqui o Danilo Lira, que é planejador financeiro. O Danilo, ele é assessor de investimento, ele é certificado pelo Conselho de Normas Financeiras nos Estados Unidos, ou seja, uma certificação num mercado muito competitivo, onde investimento, economia, capitalismo já vem de muito tempo, um mercado que já errou e acertou e que continua errando e acertando, mas aprendendo rápido, né? E aí ele vive hoje única e exclusivamente do mercado financeiro. E ele faz isso já há mais de 5 anos. Eu estou louca para saber o que é que ele fazia antes e por que ele hoje se dedica exclusivamente a isso. Deve ser porque deu certo, né? Danilo, bem-vindo. Obrigada por dividir aqui os teus aprendizados com a gente. O que você fazia antes, a propósito? Eu que agradeço, Maia, a oportunidade aqui de poder comparecer ao programa, falar desse tão importante tema, como você bem destacou, porque, querendo ou não, a gente não tem como fugir a nossa vida inteira desse tema, né? Eu gosto de brincar que existem 2 temas na nossa vida, quer você goste, quer você não goste, você tem que lidar com eles, que é saúde e dinheiro. Saúde, você gostando ou não, você vai ter que tomar conta da sua saúde, você vai ter que planejar a sua saúde. Dinheiro da mesma forma. Ao longo da nossa vida, a gente sempre vai se deparar com decisões que têm um cunho financeiro muito forte. Então, a gente tem que ter essa educação básica. Mas já respondendo a sua pergunta, antes eu era advogado, minha formação é como advogado, atuei muitos anos num grande escritório aqui de Teresina, focado na parte de direito de família e sucessões. Depois montei o meu escritório com meu primo, o Dr. Felipe Lira, que virou meu sócio, também focado na parte de direito de família, sucessões, sucessão patrimonial. Então, sempre tive muito contato com a parte patrimonial das famílias. E isso sempre me despertou muito interesse, né? Por que algumas famílias tinham tanto patrimônio, outras tinham menos. Algumas a gente achava que tinha muito, mas tinha pouco. E eu fiquei curioso com isso. Aí passei a estudar muito sobre o mercado financeiro, sobre investimentos. E, assim, comecei a investir meu próprio dinheiro, depois comecei a ajudar meus irmãos, meus amigos, e senti que aquele era um caminho que eu gostava mais do que a advocacia. Eu senti que naquele caminho da educação financeira eu podia ajudar mais as pessoas, mais rapidamente, mais pessoas, impactar mais pessoas do que na advocacia. E aí eu vi a chance de profissionalizar isso através de uma corretora, XP Investimentos, e aí eu comecei, de fato, eu passei nas certificações, nas provas e comecei a atuar exclusivamente como assessor de investimentos. E há 5 anos você está imerso nesse mercado e nesse segmento. Graças a Deus, e tem dado muito certo. Olha, por que a educação financeira ficou tão relevante nas nossas vidas? A que você atribui isso? Ainda mais quando nós nos comprometemos tanto, né? Eu acho que a gente ficou ali numa área em que ou a gente se acerta financeiramente ou a gente não consegue ir nem para frente nem para trás e fica vivendo uma vida estagnada. É possível sair disso? Tem uma saída? Por que essa relevância para a educação financeira? Tem sim. Assim, a educação financeira ela já é bem relevante em vários outros países do mundo há muitos anos. E no Brasil isso ficou um pouco de lado nas décadas passadas e tudo mais. Não se conversava muito sobre finanças, sobre dinheiro, educação financeira, até por questões culturais, talvez. Assim, nossos avós não receberam educação financeira e não passaram para nossos pais, que por consequência também não passaram para a gente. Então, nossa sociedade ela é muito atrasada na parte de educação financeira. Mas o que a gente vê, assim, com esse mundo globalizado, é que cada vez mais a educação financeira é importante nas nossas vidas, impacta nossas vidas. Então, de certa forma, assim, tudo que a gente, assim que a gente termina a escola, a faculdade, já de cara a gente se depara com algumas decisões
que o aspecto financeiro é muito relevante. E por falta de total conhecimento, às vezes uma decisão que você toma errada no comecinho da sua vida, um financiamento que você entrou que prejudicou sua saúde financeira, uma compra de um imóvel, de um bem que não era o momento, pode acarretar prejuízo para o resto da sua vida. Então, assim, a educação financeira ela impacta nossas vidas há muitos anos, muito mais do que a gente imagina. Até em recente estudo do IBGE, acho que se não me engano de 2020, o IBGE identificou que mais de 60% dos divórcios no Brasil são motivados por problemas financeiros. Então, daí você tira a importância desse assunto dentro até das nossas famílias, da nossa relação com nossos filhos, com nossa esposa, com nosso marido. Então, foi dessa necessidade que eu acho que as pessoas foram se conscientizando de que precisam buscar um conhecimento financeiro maior para poder, assim, digamos assim, facilitar um pouco nossa vida em alguns aspectos, né? A vida já é tão difícil em muitos aspectos, Sim. O lado financeiro a gente tem como remediar um pouco e melhorar nesse ponto aí. E o tempo foi passando e eu acho que a nossa vida, ela deixou de ser tão linear, né? Eu acho que tinha uma receitinha ali, que era exceção para poucos, em que era nascer, estudar, ou então que era privilégio de alguns, porque nem todos conseguiam fazer essa jornada. Até hoje não conseguem. Era nascer, estudar, formar, casar, ter filhos, ou viajar, ter um bom emprego, ou arrumar um trabalho, e a vida estava resolvida. Exato. Eu acho que o mundo de hoje ele tem uma fluidez e ele tem uma camada importante de oportunidades para acertar e para errar, que termina fazendo com que a gente fique desatento à nossa vida financeira conectada a esse projeto de vida. E a gente desperta para isso muito tarde. Quais são os maiores desafios que, particularmente, os brasileiros têm em relação a isso? Por que demoramos a despertar para a importância da educação financeira? Perfeita a sua observação, mas assim, a gente foi treinado, entre aspas, desde criança, como você disse, a estudar várias horas por dia, passar no vestibular e ter um bom emprego. Antigamente eu era médico, engenheiro, advogado. Esse era o sonho assim, de vida para todo mundo. Você tem um bom emprego, ganhar seu salário e, a partir dali, você sobreviver, digamos assim. Com esse mundo globalizado, com essas oportunidades que existem hoje, não existe mais só esse caminho de ter um bom emprego. Existe o empreendedorismo físico, empreendedorismo digital. Então, assim, o mundo globalizado trouxe várias oportunidades e vários novos caminhos que as gerações mais novas estão podendo escolher. E o aspecto financeiro, como eu disse anteriormente, ele influencia tanto na nossa vida que ele também permite ou não a gente tomar decisões acerca da nossa profissão. Até você tendo uma vida financeira, digamos assim, mais organizada, mais sólida, você de repente pode optar por uma carreira de um profissional autônomo, um empresário, de forma que você não fique preso a uma profissão que você ganha um salário, você passa no vestibular e aquilo ali para o resto da sua vida. Você tendo uma vida financeira organizada, você consegue fazer uma transição de carreira da forma que você quiser, você consegue procurar um trabalho que talvez lhe agrade mais, lhe traga mais felicidade do que aqueles empregos padrões que a gente tinha antigamente. Então, o aspecto financeiro possibilita, abre portas, possibilidades que o mundo moderno hoje tem para a gente. Mas é um planejamento difícil de fazer, não é para todo mundo, porque o máximo que a maioria de nós ouviu é poupe 10 ou 20% do que você ganha. Você só gasta aquilo que você ganha. Você tem alguns princípios que a maioria de nós ouviu, mas que a imensa maioria não deu a mínima. E hoje eu acho que as verticais são outras, né? Por exemplo, qual é o perfil médio do investidor brasileiro, daquele que é educado financeiramente? Exatamente como você disse, assim, até brinco que a gente só escuta falar de dinheiro dentro da nossa casa quando a gente vê nossos pais brigando, né? Sim. Ah, não tem dinheiro para isso, não tem não sei o que para isso. E se você for lá e perguntar, pai, mãe, quanto que vocês ganham? Sobra dinheiro aqui dentro de casa? A resposta vai ser, não, meu filho, isso não tem nada a ver com você não, né? Não entre nesse assunto não. Tal, Ainda assim, bem que está mudando e mudando rápido. Está mudando, rápido, graças a Deus está mudando. Então a gente cresce sem ouvir falar de dinheiro, quando escuta uma coisa ruim, e aí não tem como cobrar que uma pessoa na vida adulta tem alguma educação se durante toda a vida ela não foi treinada para isso. Mas o que a gente percebe é, aquelas pessoas que tiveram o mínimo contato com a educação financeira, aquelas pessoas que se atentaram para começar a investir, que receberam algum ensinamento dos pais, hoje elas têm um perfil de investimento e um perfil de solidez financeira muito maior do que aquelas que não tiveram. Hoje elas passaram, por exemplo, por um momento de pandemia, uma pandemia global bem triste, mas passaram de uma forma melhor do que aquelas pessoas que não tinham, por exemplo, uma vida financeira sólida.
conseguem fazer investimentos em educação dos filhos, conseguem fazer investimentos em profissionalização, em cursos nacionais, internacionais, muito melhor do que aquelas pessoas que não têm essa vida financeira sólida. São pessoas que gostam sólida. mais do risco dentro do perfil ou são aquelas pessoas mais tradicionais? O perfil ainda é muito conservador no Brasil como um todo e no Piauí mais ainda. Por que ainda? Eu acho que vem daquele costume de investir em poupança, aquela coisa que poupança é um péssimo investimento, mas pelo menos sobe um pouquinho. Mas você não acha também que é porque o clube de investidores, em todas as áreas, eu tenho certeza que você é uma honrosa exceção, mas é meio um clube, é uma coisa fechada? Sim. Passou muito tempo uma coisa de poucos, é agora com a internet democratizada que a gente escuta falar que você pode investir R$100. A gente sempre achou que para investir na bolsa, para comprar ações, para ser sócio, para se arriscar, tinha que ser muito rico, entendeu? Mas eu acho que essa informação não circulou e até hoje não circula com clareza. Eu confesso que antigamente, mas assim, era mais difícil as pessoas que não são esses milionários, somos nós, meros mortais, ter acesso a investimentos de qualidade. Era mais difícil, sim. Tem investimentos que exigiam você entrar com R$100 mil, com R$1 milhão ou com $500 mil. Isso para o Brasil e para o Piauí é uma situação muito atípica, mas com a democratização dos investimentos e principalmente com o surgimento dessas corretoras, hoje com R$1 você consegue aplicar no mesmo produto que um grande milionário está investindo. Então ainda ficou na cabeça da população esse mito de que investir é uma coisa de rico. Primeiro eu vou ficar rico para depois investir, quando naturalmente deveria ser o contrário. Eu vou investir para daqui a 10, 15, 20, 30, 40 anos eu ser muito rico lá na frente. E assim, não ser rico só para ter dinheiro, o dinheiro não é um fim, né? O dinheiro é um meio. É ser rico para poder ter uma saúde melhor, para poder dar oportunidades melhores para os filhos. Mas é verdade que é mais. Dinheiro que faz dinheiro, né? Dinheiro faz dinheiro. Assim, não tem como negar isso. Quanto mais dinheiro você tiver, mais você consegue multiplicar agora aquilo em investimentos. Essa é uma equação que você precisa lidar com ela. Lidar com ela desde o comecinho da sua vida, da sua vida como profissional, você organizar suas finanças pessoais, seu orçamento familiar, receitas, despesas, manter aquilo organizado, superavitário, né? Você tem que gastar menos do que você ganha. E a partir dessa sobra que você vai começar a investir para construir aí uma carteira de investimentos de longo prazo. Mas tudo começa pela famosa reserva de emergência. Essa é importantíssima. É a parte mais negligenciada pelos investidores. Que é o quê? Vou deixar você falar. Tá. Eu já tenho a minha, mas assim, eu tenho um planejador financeiro para chamar de meu. Excelente. É o Fabrício. Eu acho que hoje em dia não dá para você. Se você quer fazer um planejamento de carreira, de vida, você precisa investir e contratar alguém que entenda. Perfeito. Porque não é simples. Não é simples. Não é simples. O que é uma reserva de emergência? Bom, como você bem falou, assim, reserva de emergência é o primeiro passo que a gente tem que prestar atenção quando a gente vai montar uma carteira de investimentos. É a parte, como eu disse, talvez mais negligenciada pelos investidores, que é a parte mais simples, é a parte que vai render menos, talvez, a sua carteira, mas ela é a mais importante, porque é aquele ativo com liquidez imediata, ou seja, que você pode sacar e usar aquele dinheiro no mesmo dia, caso ocorra uma emergência, você bater um carro, você descobrir uma doença, você quer ajudar um familiar, você tem uma oportunidade de comprar um imóvel que surgiu, a gente chama ela de reserva de emergência / oportunidade. Que às vezes surgiu um imóvel que você tem que comprar hoje, amanhã você tem que ter uma parte da sua carteira que você tira rapidamente para fazer aquele movimento. Isso é reserva de emergência. Ela tem que cobrir alguns meses da sua vida, seu custo de vida mensal. Pelo menos 10 meses, né? A gente diz de 6 a 12 meses, a depender do seu estilo de vida. Por quê? Novamente, a pandemia, aconteceu um problema, você perdeu o emprego, você tem que ter uma reserva para poder suprir aquela sua necessidade até você eventualmente encontrar um novo emprego, para você não precisar pedir dinheiro emprestado, entrar numa dívida, que aquela dívida que você contraiu, naquele momento digamos assim, de emergência, pode afetar a sua vida financeira para o resto da vida, pode lhe prejudicar para o resto da vida. E se você tiver uma reserva de emergência tranquila, segura, e um ativo 100% seguro que você possa resgatar imediatamente, você consegue cobrir aquela emergência e sair dela quase ileso. Vocês viraram gurus, né? Assim, vocês viraram ídolos na internet, onde vocês atuam. Outro dia eu vi um depoimento de uma mulher praticamente chorando, muito comovida, dizendo que ela ouviu de um investidor financeiro famoso, o Thiago Nigro, Primo Rico. Falando sobre reserva de emergência, ele disse para ela exatamente o que você disse. E ela era casada, ainda é, ela fez a reserva de emergência, o marido sofreu um acidente muito grave e foi a reserva de emergência que salvou a vida do marido dela, porque ele não tinha plano de saúde, ela conseguiu interná-lo e ele conseguiu fazer a cirurgia de urgência. E ela disse que quando ouviu falar isso, o marido não deu a mínima, mas ela começou a investir. E é impressionante como são coisas simples
que a gente não aprende na escola, que a gente não aprende em casa e que ainda hoje se fala muito pouco sobre isso, não é, Danilo? Exato. E aí é o papel importante dos influenciadores digitais, né? Claro, a gente tem que ter cuidado, que nem todo influenciador passa Sim, a informação todo de forma lugar tem correta. informação ruim mas- e boa, né? Exato. Mas, assim, no apanhado geral, é importante difundir essas informações, porque, como você disse, talvez uma decisão que você tomou hoje salvou a vida do seu marido daqui a 2 anos. Você Sim. não teria aquele dinheiro para fazer, não teria um dinheiro para internar em São Paulo por conta da Covid. Então, alguma primeiro coisa. você arruma a casa Primeiro você arruma a financeiramente, casa. paga as contas. Quita as dívidas, que dificilmente o investimento vai render Vai mais dando do as que a dicas. dívida. Primeira coisa, quita as dívidas. Primeira coisa, quita as dívidas, porque os juros da dívida, dificilmente o investimento vai superar aquilo. É verdade. Tem que fazer sobrar dinheiro todo mês, aquilo que você disse. Você não pode viver a vida como se não houvesse amanhã. Tem que Sim. sobrar 10 a 20% do que você ganha No por mínimo. mês, no mínimo, para você investir aquilo. E é com esse dinheiro que sobra que você vai montando a reserva de emergência. Sim. Montou a reserva de emergência e um investimento 100% seguro e com liquidez imediata, é que você pode passar para outros investimentos mais agressivos, Aí você mais de vai longo correr prazo. risco. Mas mesmo Aí assim você vai somos correndo risco. conservadores, né? No Conservadores. Brasil, o que representa, que momento da economia brasileira a gente está vivendo hoje que impacta os nossos investimentos? Hoje está um momento excelente para você começar a investir. Você que nunca se atentou a investimentos, excelente, porque a gente está iniciando um ciclo de corte de juros. Tá? O Banco Central do Brasil começou a cortar a taxa Selic, que é a nossa taxa básica de juros, e com essa diminuição da taxa Selic, vários investimentos que têm uma volatilidade maior, investimentos de renda variável, fundos multimercados, fundos de ações, tendem a se valorizar no longo prazo. E os investimentos em renda fixa, apesar de muito atrativos, começam a perder um pouquinho essa atratividade, porque a Selic está caindo, então eles começam a render um pouquinho menos. Aí as pessoas começam a tirar desses investimentos para botar em ativos um pouco mais voláteis, mais arriscados. E aí esses ativos no longo prazo performam muito bem. Historicamente, nesses momentos de corte da taxa básica de juros, nesse ciclo de corte de juros, os investimentos rendem muito, muito bem. E o risco Brasil? O risco Brasil, ele é sempre calculado, ele sempre tem que estar à tona, por isso que nossa taxa básica é tão alta. Se você vai numa taxa básica de juros americana ou no Japão, a taxa básica é próxima a zero. Hoje os Estados Unidos está com uma taxa um pouquinho maior. Por isso que existe um investimento que pode ser feito lá fora, que é uma outra modalidade, né? Assim, até digo para os clientes, é obrigatório você ter um pouco do seu dinheiro dolarizado em moeda forte, e hoje em dia é o dólar ainda. Sim. Porque tudo que a gente consome hoje, a gente pensa que é real, mas tudo que a gente consome hoje tem uma parcela dolarizada. Sim. É pautada na variação do dólar. Então, você tem que ter uma parte do seu capital protegido na moeda mais forte do mundo, para que aquele seu capital se valorize ao longo do tempo em termos reais, digamos assim. E aí você tem uma proteção de uma moeda forte, a internacionalização, uma viagem que você vai fazer, você já pode começar a montar a sua reserva de dólar ou de euro a partir de hoje, se programar. Então, assim, sempre que você tem tempo para planejar, você consegue melhores resultados. Interessante que antes, e aí eu queria saber de você, investir era você comprar um apartamento, comprar um imóvel, comprar um terreno. A gente investia em coisas fixas, materializadas, né? Exatamente. E hoje em dia, os investimentos, claro que isso é um investimento que ainda acontece muito, né? O mercado imobiliário, ele é um fator que você tem que ficar olhando, né? Ele mensura forte uma ainda. temperatura do mercado, sim, que é muito forte, mas hoje em dia é muito mais coisa, né? Tinha uma frase no mercado financeiro que era assim, quem compra terra não erra. Não era um ditado. Ou seja, antigamente as pessoas compravam, né, terra e hoje não. Hoje tem infinitas outras opções que, na minha humilde opinião, por exemplo, são muito melhores do que imóveis. Porque hoje, por exemplo, eu não tenho nenhum imóvel no meu nome. O imóvel que eu moro é alugado, não quis comprar, por decisão financeira mesmo. É muito melhor você morar hoje de aluguel do que você comprar um imóvel, imobilizar seu patrimônio. Aí, de repente, aquele imóvel não serve mais para você, você tem que vender, não consegue vender, não tem dinheiro. Sua vida mudou? Sua vida mudou, você tem mais filho do que você planejava, e aquele imóvel não serve mais, e aí você tem que se desfazer, e aí demora. Assim, o imóvel é um investimento bom, mas tem alguns aspectos que a gente tem que levar em conta. Ele não tem liquidez, ou seja, se você quiser vender um apartamento para pegar o dinheiro, vai demorar um pouco, às vezes anos para você conseguir pegar aquele dinheiro. O imóvel ele chega num platô, chega num momento que ele já não valoriza mais. Se você comprou um imóvel bacana e tal, ele valoriza ali um tempo, depois ele para um pouco. Já outros investimentos, a gente consegue uma valorização até superior que a do imóvel, com a liquidez muito mais rápida. E o dinheiro disponível na conta, por exemplo, para uma emergência. Você tem uma emergência, se você quiser se desfazer do seu imóvel, você vai ter que vender por qualquer preço, preço de banana. Eu estava uma vez num evento em 2019 ou 2018, no Rio, e o Maurício Vargas, saudoso, querido, cara que
criou, né, fundou o Reclame Aqui, uma empresa que mudou muito a vida do consumidor brasileiro. Nós éramos mais ou menos 100 pessoas de marketing e comunicação nesse congresso. E ele disse, vou fazer uma pergunta, quem aqui tem casa própria? 90% das pessoas, a maioria das pessoas tinha mais de 30, 35 anos, 90% das pessoas levantaram a mão e ele disse exatamente da vida dele o que você acabou de dizer. Eu não tenho carro, eu não tenho casa, eu moro de aluguel, eu não sei o quê, eu não sei o quê. E foi a primeira vez que eu ouvi falar dessa perspectiva em relação a dinheiro. Como que você faz dinheiro e como que você deve correr certos riscos e como que a importância de você buscar um profissional, né? Porque, por exemplo, você tem clientes que investem em cripto e blockchain, apesar de tudo, porque estava escrito nas estrelas que nada nesse mundo é seguro 100%. Né? Com as cripto e os blockchain, não vai ser diferente, né? Exato. Você tem um cliente, sim, assim, e aí nosso papel de assessor de investimentos é quase como um de psicólogo. Porque os clientes leem muito sobre isso na internet, a pessoa que ficou rica, que multiplicou por 20 vezes o patrimônio, ou perdeu tudo, e querem botar um percentual muito grande do seu patrimônio em criptoativos, em investimentos alternativos, muito voláteis. E a gente fica, olha, ele é volátil para cima e para baixo também, né? Ele não só sobe. Do mesmo jeito que sobe 100%, 200% em uma semana, às vezes, cai 90% em um dia, do dia para a noite. E você vai enlouquecer. Então, a alocação, o percentual de alocação é importante. Você não pode ir muito grande nesse tipo de ativo, que de repente pode cair e você perder o seu patrimônio. E a matemática é engraçada, assim, se você tem uma queda no seu patrimônio de 50%, por exemplo, para você voltar para o que você tinha, não basta subir 50%, tem que subir 100%. Se você tinha R$1.000, agora tem 500, para voltar de 500 para 1.000 tem que subir 100%. O Fabrício então, Michel, que é o meu planejador financeiro, outro dia ele estava me dando uma aula sobre isso. Quanto que você... qual é o perfil, né? E quanto que você deve deixar fora e qual é o risco que você tem que correr. No sentido de você ter um risco ali seguro para o perfil do brasileiro controlado, entendeu? Porque se você não tiver sangue frio e você aprender a ter sangue frio, aprender a quando você perde, você não se desespera. Eu digo para os clientes assim, investimento é para lhe dar tranquilidade. A partir do momento que está tirando seu sono, lhe dando dor de barriga, tem alguma coisa errada aí. Mas tem um momento em que todo mundo fica assim né? Aí eu até brinco para os clientes, eu pergunto, qual é o seu perfil? A gente tenta mapear, ele diz, não, eu sou agressivo, eu quero investir em ações. Quando você faz o questionáriozinho... Aí geralmente é agressivo só quando está subindo. Quando está caindo, o cara diz, não, eu sou conservador. Então, quando está caindo, ele pede para sair, né? Então, trabalho educacional é muito importante para entender cada classe de ativo. Ações pode subir, pode cair, renda fixa já é mais conservador. A gente explica muito bem detalhadamente cada classe. Em quanto tempo uma pessoa que nunca teve educação financeira, ela consegue escalar no sentido dela pagar as suas contas, fazer a reserva de emergência, descobrir qual é o perfil e começar a fazer o investimento? Ela leva quanto tempo? Aí depende muito de cada caso, né? Tem gente que tem dívida, tem gente que não tem, depende de quanto que ganha, quanto que consegue economizar. Mas assim, eu acho que uma média aí de uns 3 a 6 meses a pessoa consegue organizar a casa de forma geral. E a partir daí, 3 a 6 meses para o resto da vida é um prazo muito pequeno. Independente de quanto ela ganha, Danilo? Independente de quanto ganha. Independente de quanto ganha. Você é do time que desconstrói que para você investir e você se planejar financeiramente, você precisa ganhar muito dinheiro. Totalmente contrário a isso. Assim, eu vejo na pele. Eu vejo clientes que têm um salário de R$3.000, R$2.000 e conseguem ser muito mais prósperos financeiramente do que um cliente que ganha 40, 50 mil e diz assim, Danilo, não sobra nada, eu estou devendo. Não é quanto que você ganha que importa, é quanto você consegue economizar. A mentalidade, né? É a mentalidade, é a psicologia financeira. Tem cliente que diz que com 50 mil não consegue viver, não consegue poupar nem R$1.000. E aí eu assim, não compreendo isso. E tem gente que com 2.000, 3.000 consegue poupar, fazer religiosamente, criar aquele hábito de investir e no longo prazo ter muito mais sucesso financeiro. A gente já está quase chegando no final da nossa entrevista e eu queria a tua opinião sobre o mundo que a gente vive hoje, que é bem complexo, como eu mencionei no começo do nosso bate-papo. A gente tem guerras globais, sempre tivemos, como, por exemplo, a da Ucrânia e da Rússia, que impacta o mundo inteiro. A gente tem uma crise, de novo, em produção de alimentos, né? Países como a Índia dizendo, não vou vender o meu arroz, vou recolher os meus grãos, e todo mundo ficando mais fechado. Essas economias globais das quais a gente depende em escala, né?
ou a gente existe esse relacionamento econômico, né, de importação e de exportação, esse vai e vem que hoje os mercados são muito mais abertos, apesar das uniões europeias, apesar das Rússias, apesar de tudo que está acontecendo no mundo. E existe também a questão do meio ambiente. Então, além da questão geopolítica, a questão do meio ambiente que tem impactado os mercados também. Não só a nossa vida, a nossa saúde, como a gente vive, o nosso futuro, o nosso presente, mas impacta mercados também, né? Aí, quando eu estava pensando hoje sobre a nossa entrevista, eu fiquei pensando numa matriz que eu acho ela muito interessante, que eu aplico para algumas coisas minhas na área de comunicação. Então, assim, essa é uma matriz chamada RDE, que é tipo, você tem o código residual, tipo, o que foi esse mercado, nesse caso aqui, né? Aplicando essa matriz. O D, de qual é o código dominante, o que está valendo hoje, e principalmente o emergente. E a gente percebe que o emergente, junto ali com o dominante, ele tem uma mudança muito rápida. Né? Quando a gente fala das tecnologias, quando a gente fala dessa fluidez, quando a gente fala do intangível, né, Danilo? Tem coisa que a gente não está conseguindo tangibilizar. As escalas são gigantes, para o bem e para o mal. O que você pensa sobre isso? Porque, assim, a sensação que a gente tem é que é um terreno pantanoso, né? E quando a gente pensa na economia, né, a própria economia está sendo revista, né, pelos os grandes pensadores da economia, se ela ainda faz sentido nas verticais que ela foi pensada. Então, assim, a gente está num mundo muito... Queria que você falasse sobre isso para a gente encerrar, né? Exatamente, dentro da sua área. Não, assim, o mundo, Maia, como você bem disse, ele está cada vez mais globalizado. Assim, caminha para todos os países dependerem cada vez mais um dos outros. E quando a gente vê essas guerras acontecendo, algum país tentando se isolar, outro país tendo debates de qual moeda será mais forte daqui para frente, se é o dólar, se é a moeda chinesa, se é o euro, tudo isso traz muitas incertezas para a gente. Como você disse, guerra de Rússia e Ucrânia, Taiwan com a guerra de semicondutores. BRICS querendo criar uma moeda, né, para criar uma frente em relação ao dólar, né, e euro. Com euro e com dólar. Então, o que a gente fala, assim, o que a gente analisa no campo dos investimentos é importante observar tudo isso, é importantíssimo a gente ter acesso a tudo isso, a estudar tudo isso, a rever conceitos de economia, importantíssimo para o nosso dia a dia, mas incertezas, elas sempre existiram e elas sempre vão existir, ainda mais no Brasil. O Brasil é um país de muitas incertezas. Então, esse fato desse terreno mais pantanoso, essas guerras, essa geopolítica em constante ebulição, não pode impedir a gente de tomar as decisões que a gente pode controlar, de investir o nosso dinheiro, de fazer um planejamento por longo prazo, de contratar um profissional adequado para isso, como você bem disse, porque esse profissional, sim, vai saber analisar essas questões geopolíticas e poder tomar as melhores decisões de investimentos. Hoje, quando a gente quer ir para uma academia, a gente contrata um personal. Quando quer cuidar da nossa saúde mental, a gente contrata um psicólogo. Quando a gente quer cuidar da saúde financeira, tem que ir atrás de um assessor de investimentos. É fundamental fazer isso. E isso só se vê com a educação financeira. Eu estava até num evento agora em São Paulo, o maior evento de mercado financeiro do mundo, a Expo XP, e um dos palestrantes foi exatamente o nosso governador, Rafael. E ele falou muito bem lá e foi aplaudido diversas vezes, efusivamente pela plateia, principalmente quando ele falou da questão da educação, das escolas de tempo integral, do foco em educação, e que juntamente com o nosso secretário de Educação, Washington Filho, eles estão com forte foco em fazer a educação do Piauí ser muito, digamos assim, empreendedora, voltada para o empreendedorismo, para a tecnologia. Ele até usou uma frase que eu tomo a liberdade de copiar, que ele disse assim, que a educação é um dos principais instrumentos transformacionais da nossa sociedade. E é a mais pura verdade. Não só a educação básica, como geografia, história, redação, sim, que são extremamente importantes, mas uma educação digital, para você treinar nossas crianças para esse mundo cada vez mais digital que a gente vive, uma educação técnica para ter mais opções de profissões lá na frente, e, por que não, a educação financeira também, para a gente ter capacidade e subterfúgios para tomar essas decisões financeiras ao longo de toda a nossa vida. Então, assim, eu estou muito animado, apesar de todas essas incertezas, estou muito animado com esse momento que a gente está surgindo, com esse momento mundial que a gente está passando, e principalmente no Brasil, porque o foco está voltado, sim, para a educação financeira cada vez mais, tanto nas escolas privadas quanto na rede pública, como eu disse. Assim, é um foco muito grande do nosso governador, nosso secretário, nessa parte de educação. Então, por mais que existam incertezas no mundo, o que eu quero dizer é que isso não pode ser usado como desculpa
para a gente não Sim. fazer a nossa parte. Ao contrário, tem que ser um incentivo, né? Porque eu também acho que é um momento de oportunidades. Quando a gente olha a quantidade de fintechs, de health techs, de soluções na área de tecnologia, independente de serem startups ou não, mas são muito inovadoras, né? São muito disruptivas, no sentido de que, por exemplo, plano de saúde, a quantidade de soluções na área de plano de saúde. Na área de bancos, né? Na área financeira, quantas soluções, quantos bancos operam hoje de uma maneira absolutamente nova. Bancos que nem têm agências e que operam em escalas de investimento que são gigantes. A né? XP em si, por exemplo, é um banco que não tem uma agência física, só agência digital. Então, assim, é muita oportunidade. Realmente. A gente não pode ficar de fora disso. E eu acho que se a gente nunca pensou em fazer um planejamento financeiro, acho que nunca foi uma hora tão oportuna, né? Porque é também no caos que a gente cresce, né? E que a gente precisa se preparar para a guerra. Exatamente. E o mundo sempre foi uma guerra, como você bem disse. O mundo sempre foi difícil. Verdade. Danilo, muito obrigada pela entrevista, foi ótima. A gente conversou sobre várias coisas. Depois a gente vai fazer o Danilo parte 2, tá, gente? Ótimo. Acho que a gente falou em tudo aqui, falamos, né, da psicologia financeira, do passo a passo. O restante você tem que buscar. A gente está dando insights, plantando coisas. Exatamente. Mas quem vai colher é você, tá bom? Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, mas sempre que precisar pode contar comigo. Faço questão de voltar aqui. Muito obrigada. Eu vou para o intervalo comercial, a gente ainda tem dados que falam, tem giro, não sai daí, porque só foi o primeiro bloco do programa. Até já.